abstraindo-se, não percebendo a conjunção das coisas na realidade e não estando atento para o caráter dialógico da realidade. Tá? O que é um caráter dialógico da realidade? As coisas, muitas vezes, os contrários convivem na realidade. A realidade não é feita apenas de coisas em harmonia. Às vezes, os contrários são presentes ao mesmo tempo como concorrentes e como complementares. Ele discorre várias vezes sobre isso ao longo do método. A gente pode pensar um pouquinho em alguns casos concretos mais para frente. Tá? Então, o ponto de partida da ética é o da incerteza. Essa incerteza ela vai levar a uma reflexão em vários caminhos, em várias dimensões. A primeira delas é a questão ética e política e a questão da ética e da ciência. Nesse ponto, o nosso autor está bem próximo de uma tradição muito longa de pensamento sobre o como que a racionalização do mundo, a racionalização técnica científica do mundo pode levar ao implicamento entre ciência, técnica, indústria, levando à manipulação, à cegueira, a uma auto-mistificação da razão e tudo mais. Né? A chamada escola de Frankfurt, que hoje em dia todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. Né? Hoje em dia, até conversando com o Emanuel no podcast de Poucas Ideias, a gente falou sobre isso. Né? É aquele do pacote de biscoito que não comi, mas não gostei. Né? A escola de Frankfurt hoje em dia virou o diabo no mundo. Bem, essa questão da escola de Frankfurt, né, essa tradição da escola de Frankfurt, ela pensa muito esses processos de manipulação, de servidão humana desencadeadas pelo avanço da ciência e da técnica. O Morin ele pensa muito em cima dessa possibilidade disso, mas também analisando o processo de ambivalência, né, da realidade. O ponto principal para a gente, para pensar a ética, é que temos que assumir ao mesmo tempo, e isso daí tem toda uma reflexão sociológica por trás, muito influenciada por um autor chamado Max Weber, sociólogo, né, sobre a modernidade como levando uma diferenciação entre ciência, técnica e política. Não tem ciência, política e ética. Não tem como a ética se subordinar à ciência política e nem a ciência política se subordinar à ética. Tá? Elas são relativamente autônomas. Não tem como a política se subjugar inteiramente à ética. Não tem como a ciência subjugar inteiramente à ética. Por outro lado, temos que articular isso, porque senão gera cegueiras. Né? Essa proposta de articulação, ela se faz a partir dessa perspectiva de que todos os sistemas, ao mesmo tempo, têm seus princípios, mas tem que ter metapontos de vista. Vocês entendem o que é isso? É uma linguagem meio esotérica, né? Todo sistema, para se pensar, tem que construir um sistema que consiga julgar o sistema, tem que construir um ponto de vista além do sistema. Né? E ele propõe isso a partir das discussões sobre ciência. Bem, essa reflexão sobre ciência, política e ética, ela coloca toda uma discussão que ele vai desenvolver posteriormente nos temas sobre ciência com consciência, necessidade de fazer reflexões sobre o caráter ético da ciência e tudo mais, fazendo com que os cientistas pensem a responsabilidade daquilo que eles fazem da sua própria atividade, né, dos resultados da sua atividade. Aí eu vou deixar isso aqui de lado, porque isso desloca para todo o campo de reflexão que não é aquele que eu quero trazer aqui. Para o que a gente está querendo trabalhar aqui, vamos só ler essa citação e começar a refletir sobre os diversos aspectos da ética que ele traz no método 6. Quais são as perguntas de base dele? São essas que estão aí. Como civilizar em profundidade? Como educar as boas vontades? Como fraternizar os humanos? O que pode a ética? O que pode a política? O que poderia uma política ética e uma ética política? Se varremos agora as ilusões do progresso, concebido como lei da história, as promessas do futuro e, sobretudo, aquelas de futuro radioso, então se põe a questão ética política-chave. Como sair da pré-história do espírito humano? Como sair da nossa barbárie civilizada? Barbárie civilizada? O que é isso? Né? Isso remete à questão da escola de Frankfurt. Alguém já ouviu falar em Walter Benjamin? Né? Não há obra de civilização que não tenha obra de barbárie. E toda uma interpretação que o Edgar Morin faz, sobretudo nesse livro aqui, que é o Método 5, A Humanidade da Humanidade,
ele percorre a trajetória de formação desde o processo de organização, a formação das sociedades arcaicas e os surgimento chamados sociedades históricas. O que são essas sociedades históricas? Sociedades com Estado e sociedades com relações de dominação política. Essas sociedades históricas simplesmente varreram do mapa quase todas as sociedades arcaicas existentes, ainda que tenhamos algumas centenas aqui no nosso país, algumas isoladas sem contato com a nossa civilização, né? Independente disso, houve um processo de 2.000, 2.500 anos em que o processo, a máquina da história foi feita a partir do Estado, pela articulação do Estado, pelo Estado como motor da história. O motor ambivalente levou à possibilidade, por exemplo, do surgimento do indivíduo, do Estado moderno, mas também construiu o processo de servidão. É a base das experiências das piores que existem, inclusive genocídios e tudo mais, né? Então, quando ele abre essa reflexão para a superação dessa etapa histórica, que é a etapa do Estado, ele fala sobre o surgimento de um processo de civilização, né, do espírito humano pela superação daquilo que articulou a história humana nos últimos 2.000, 2.500 anos, que é no horizonte do Estado e da máquina histórica feita por meio desse articulador do Estado como o motor da civilização. O que seria civilizar o espírito humano? O que seria sair da pré-história do espírito humano? Aqui chegamos no núcleo do nosso livro, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em vista para ele é a autoética. A civilização do espírito humano, ela não vai se fazer de fora, por imposição de fundamentos tomados como absolutos. A ética, o articulador principal da ética no mundo moderno é o próprio indivíduo na relação de si mesmo com os outros. Então, a base da ética, ela é, antes de tudo, individual. Tá? A autoética é esse ponto de partida do pensamento dele, em que, antes de tudo, o que se precisa para cultivar o espírito humano, para sair dessa pré-história da humanidade, né, é a de constituir uma cultura psíquica, o cultivo do espírito por uma ética de bem pensar e por uma ética de se bem pensar. O que seria essa ética do se bem pensar? Isso nos leva à experiência que ele teve lá no comunismo, né? Na experiência totalitária. Nós estamos o tempo todo no processo de se iludir, de criar verdades que são tidas como absolutas, de racionalizar as coisas, né? Então, uma consciência vigilante em relação a esses processos é uma base para o pensamento ético, né? É um trabalho do autoexame, da autocrítica, é um trabalho de resistência à moralina e à barbárie interior. Alguém sabe o que é moralina? É um termo estranho, né? Ele pega isso do Nietzsche, né? O que é a moralina? É esse movimento acusatório contra os outros, né? É essa vontade de estar com a verdade absoluta das coisas e de sair cuspindo, vomitando valores sobre outras pessoas, como se você fosse o centro da ética e das virtudes e todos os outros fossem escória, fossem menores, essas coisas, né? Eu acho que isso quase não existe hoje em dia, né? Eu não consigo imaginar um exemplo disso hoje em dia. Não, pelo contrário, existe pra caramba, né? A moralina é quase a tentação daqueles que refletem sobre ética, né? É a ética que o distingue dos outros, é a ética como signo de distinção e diferenciação em relação aos outros, que são os antiéticos, os maus e tudo mais, né? Oi? Pode. Ao contrário, queria ver alteridade. Sim, a moralina é exclusora, o movimento desse tipo de moralismo, moralina, é o de excluir o outro, a possibilidade do outro, né? Por isso que ele articula essa recusa da moralina com uma ética da compreensão, uma ética do compreender, né?
Essa ética do compreender, que tem um elemento também de ética do reconhecimento, é o de assumir a relação com a alteridade. Não reduzir a alteridade àquilo que você quer, né? Mas sim de assumir a alteridade como uma existência que por si própria deve ser assumida, né? Essa posição de uma ética da tolerância, do reconhecimento e da compreensão, ela assume pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, o lema de excluir a exclusão, né? O que é excluir a exclusão? É excluir o próprio processo que é típico do pensamento ético de querer tirar o outro do campo da ética ou da humanidade, né? Isso me lembra Levi-Strauss, que fala no Raça e História, que é um texto da Unesco. Ele fala assim: o que é o bárbaro? O bárbaro é o que acredita na barbárie. Não é uma boa frase, porque dá para dividir bárbaros e civilizados, sim, né? O Todorov, ele critica o Levi-Strauss disso, que é outro grande intelectual, e espero que eu não cometa esse trabalho no Ciclo de Humanidades, né? Mas eu entendo o que o Levi-Strauss está querendo dizer. Bárbaro é aquele que acredita na barbárie, ou seja, bárbaro é aquele que elege bárbaros para serem eliminados, né? Realiza o processo de desumanização. E o Todorov, que é um grande intelectual búlgaro, muito próximo intelectualmente do Mohan, ele fala: não concordo com isso, porque dá para distinguir bárbaros e civilizados, sim, desde que você considere que bárbaro é aquele que desumaniza o outro, né? Esse que é o ponto de recorte. E isso é muito importante ter em vista. Por quê? Porque você, ao querer fazer o corte e dizer que aquele que é bárbaro, talvez você esteja sendo o bárbaro, né? Que você está excluindo a possibilidade virtual de um outro diferente de você, né? E é nesse ponto que o Mohan reflete sobre essa autoética, de uma vigilância em relação a essa atitude com a alteridade, uma recusa na moralina e, sobretudo, uma recusa à barbárie interior. Aqui tem aquela ética da resistência, que é a base do pensamento dele, né? Em vez de simplesmente assumir uma ética de confiar que seus valores são absolutos, é você ser vigilante em relação aos potenciais de barbárie presentes dentro de você, né? Você pode, e a história está plena disso, de pessoas que, em nome do bem, massacram, em nome da verdade e da justiça, suprimem. Os piores atos de injustiça, de mal, genocídios, exclusões, intolerâncias, foram construídas em nome da justiça, do bem, da verdade, do belo, né? Então, a ética, como partida primeira, é de resistência à barbárie presente em cada um de nós, em primeiro lugar, e também à crueldade do mundo, né? Assumindo que, enquanto seres vivos, nós compartilhamos da verdade dessa crueldade do mundo. Não estamos todos de mãos limpas, afinal nós comemos animais. Nós enquanto seres vivos, vivemos da morte de outros. E antes de tudo temos que reconhecer isso como aprendizado ético, né? Mas essa crueldade do mundo, da qual nós compartilhamos, muito dela pode ser civilizada, no sentido de resistir-se a ela, resistir a essa barbárie e essa tentação à barbárie, né? Esse movimento que muitas vezes, em nome das virtudes, se realiza processos de barbárie, em nome da civilização se expande processos de selvageria. Então, o ponto de partida é a ética do bem pensar, da autocrítica e do autoexame, da resistência à moralina e à barbárie interior, uma ética da compreensão, da magnanimidade, do perdão, né? A gente não tem como desenvolver as especificidades nisso, é um texto muito difícil, complexo, claro, né? Para a complexidade tem que ser complexo, mas eu aceito o ponto da compreensão como uma questão importante no contexto do nosso tempo, né? O que seria compreensão para ele? Ele fala que tem uma compreensão objetiva e subjetiva, né? Outros podem realizar atos maus, outros podem realizar atos antiéticos e tudo mais, mas você pode considerar isso, mas você tem que ter uma atitude de compreender a ação. Você pode compreender objetivamente ou subjetivamente, né? Em termos de intenções, em termos de
das características da pessoa ou por meio de causas e efeitos que levaram elas a fazer essas coisas. Ele faz toda uma reflexão sobre essa ética da complexidade, essa ética da compreensão que tem que ser fundada na percepção da complexidade dessas coisas. Por exemplo, como é que você pensa o mal a partir disso? Né? Se você tem uma atitude de compreensão em relação aos outros, ou de tolerância absoluta, ela mesma pode se suprimir. Por isso que não tem como você dizer, sejamos apenas tolerantes. Você vai tolerar aquele que quer suprimir a democracia? Você vai tolerar aquele que quer matar o outro? Né? Então, é um movimento que é complexo. E só por meio de contextualização, por meio de uma reflexão do caso, do contexto relevante, você consegue, tentando articular o todo, você consegue perceber se naquele momento você deve tolerar ou se a tolerância pode suprimir a própria possibilidade de manutenção de uma ordem tolerante. Né? Então, é um movimento complexo. Esse é o fenômeno do mal, que é a partir do qual ele termina o livro, ele começa a absorver o mal. É perfeito para isso. O que é o mal? O mal tem uma característica de emergência. Às vezes o mal é aquilo que escapa da nossa própria possibilidade, do nosso controle. Emergência no sentido de teoria dos sistemas. Você entende o que é emergência? A gente começa a se interagir aqui, alguma ordem emerge para além da gente. Né? O mal tem uma característica de emergência. Todo ser vivo é uma emergência. Nós somos apenas a soma de nossas células e dos nossos órgãos? Não. Nosso sistema ele forma um todo que está para além das somas das partes. Existe algo na experiência do mal que é uma emergência, que sai do controle das pessoas. Né? E, nesse caso, as pessoas podem agir seguindo essa orientação, né? Por fenômenos de fundamentalismo, de fanatismo, por fenômenos de multidão, e você pode perceber que, por causa disso, ela pode ser perdoada. Você pode não reduzir a isso. Né? Mas, por outro lado, existe algo no mal que é da decisão pessoal. E você também não pode explicar tudo a partir daquilo que está fora do sujeito. Ou senão se suprime um elemento ético básico. Qual é ele? A capacidade de decisão de cada um. Alguém já ouviu falar sobre Hannah Arendt? É ótimo, banalidade do mal. Você pode começar a justificar, utilizando sociologia, psicologia e tudo mais, e abrir caminho para um processo em que você não tem mais como prevenir e resistir ao mal, porque você tirou do sujeito a capacidade de decisão, que é a base da ética. Né? O pensamento da complexidade, ele não tenta dizer, então é uma coisa ou outra. Infelizmente, temos que conviver com as duas coisas. O mal é um fenômeno de emergência, isso é importante para compreender as coisas, para não reduzir o ser humano a uma coisa só. Um terrorista de ontem pode ser perdoado, um assassino pode ser uma pessoa que mudou, não tem como reduzir as pessoas às suas posições sociais, aos seus atos, mas, por outro lado, também não tem como reduzir as pessoas apenas a efeitos exteriores ou a cegueiras. Né? Então, a ética da compreensão por si mesma é complicada, é cheia de contradições, e temos que lidar com ela, é assim que se forma eticamente. Não é dizer, então, professor Edgar Morin, o que eu faço? Eu reduzo as pessoas ou faço... Não tem como. Você não tem como reduzir as pessoas a seu contexto ou a cegueiras e nem também dizer que elas são responsáveis por tudo que elas fazem. Né? Mas a questão, essa última palavra que você falou, que eu estava pensando aqui o tempo todo, que é a questão da cegueira, né? Quer dizer, a nossa cegueira, e na relação complexa, né, com o outro, com o todo, e especialmente naquele item que você colocou ali sobre resistência à moralina e à barbárie interior, só a autovigilância ela não é suficiente, né? Ela não existe, porque ela só pode aparecer de fato, ou deve aparecer sempre na relação com o outro, né? Exato. Porque às vezes a pessoa tem a convicção de que Deus é acima de todos, e ele está convicto de que aquilo que é o correto. E está convicto que o amor é o princípio da ação, né? Exatamente, né? Então, essa questão da cegueira que nós temos, né, acho bastante complicada, né? Porque essa cegueira ela só pode ser transformada numa compreensão, no autoconhecimento, no esclarecimento, na relação.
Sim. Né? Na relação com o outro, com a vida, com o movimento, com sim. tudo. Né? Com certeza. Não tem... Isso a cegueira, você está alerta ao fato de você estar com um erro de percepção ou com uma cegueira, não quer dizer que você esteja com clareza daquilo que você está fazendo, pelo contrário. Né? Ele dá um exemplo, e isso ele estuda a partir das ciências cognitivas. Né? O Morgan dá um exemplo num livro chamado Para Sair do Século XX, que é um excelente livro de análise no final do século XX e início do XXI. Ele dá um exemplo muito bom sobre como que na própria percepção da gente, na percepção da realidade, nem passa pelo pensamento, a gente tem distorções o tempo todo. Ele dá um exemplo que ele assistiu um acidente de trânsito, em que um carro atropelou uma moto. Na hora ele falou, quem ultrapassou o sinal vermelho foi o carro. Para ele foi claramente o carro e o cara na moto, mas depois de constituir e tudo mais, mas na verdade foi a moto que tinha ultrapassado o sinal. Ele dá um exemplo como sendo a ideia, ele delirou, ele na verdade alucinou, não foi delírio, alucinou na própria percepção dele. Para ele estava convicto. Por quê? Porque para ele, na desproporção de forças, há uma situação de injustiça que ele tenderia a defender um motoqueiro. Eu duvido que na situação de cidade hoje em dia as pessoas tenham muita vontade de defender motoqueiro às vezes, né? Porque o motoqueiro fica fazendo aquelas... mas, digamos, é um exemplo interessante, e muito menos o carro, né? E aí também tem a sensação de justiça. E muito menos o ônibus, que é um veículo automotor maior. Mas o exemplo é bom para perceber que na própria percepção você pode ter uma desproporção que depois, quando você reconstrui, fala assim, como é que eu percebi a realidade que não foi aquilo que aconteceu? Né? Existe sempre um delay em relação àquilo que aparece e àquilo que você processa. O cérebro já automaticamente gera interpretações. Você já está errando aí, na percepção, não só no pensamento. Né? Essa autoética é a base do pensamento dele, tá? Que depois desenvolve para toda uma discussão sobre socioética, que é um capítulo, sinceramente, não muito bom do livro. É um capítulo que é um pouco sintético demais. O que nos interessa aqui, ele enfatiza bastante o papel, né, na dimensão da socioética de um civismo na democracia. Ele não está falando de ensinar moral cívica nas escolas, tá? Mas o civismo na democracia como sendo esse sentido de um bem público, né? Quando se dissolve o civismo, a própria democracia se dissolve, né? Mas o que me interessa aqui, ainda mais no contexto de hoje, é de enfatizar o papel da ética dentro de uma democracia, ou melhor ainda, enfatizar o papel da democracia como um regime que consegue lidar com essa incerteza ética ou com a incerteza política e com a própria incerteza da realidade. Em dois sentidos. Em primeiro lugar, a democracia é um sistema complexo meta-estado. O que quer dizer isso, meta-estado? Ele é um sistema que funciona pelas contradições e pelos conflitos. Tá? Ele é um sistema que permite que a própria pluralidade exista e, melhor ainda, seja geradora. Ele se alimenta das contradições internas. Ele se alimenta dos conflitos. Tá? Então, o ponto de partida para se pensar a ética é se assumir que a democracia ela é um sistema que melhor lida com o desafio de se constituir ética em uma sociedade complexa, que é plural, heterogênea e tudo mais. Né? Eu estou falando isso porque a gente está no contexto, e a gente olha para o Brasil lá fora, percebe isso, mas não só no Brasil, também em outros países, em que a democracia ela é tida como um sistema que não lida bem, disfuncional, problemático, de repente, chega um ditador aí e resolve o problema, suprime os conflitos. Né? Edgar Morin e outros teóricos do seu tempo, como Claude Lefort, que era um amigo dele, pensador do político, eles constituíram toda uma reflexão sobre o papel da democracia e das democracias liberais, tá? Liberais que é diferente de neoliberalismo, é outra coisa, como fundamento de uma ordem numa sociedade complexa. Né? Pela democracia está-se fundando uma ordem social baseada no conflito, na incerteza e na indeterminação primeira da história.
A história está em aberto, a história está indeterminada. E isso é gerador, isso é criador. Do ponto de vista da ética do bem pensar, o que se coloca como importante numa democracia é algo que parece piada no nosso contexto. Uma democracia cognitiva. O que é isso? Fazer com que as pessoas aprendam a pensar, não só isso, mas também tenham acesso aos saberes relevantes de sua época. No Brasil, em que a gente tem uma crise educacional muito grande, inclusive nosso ministro, o grande ministro da Pátria Amada caiu ontem, não foi? Não caiu ainda não? É um sistema complexo, ele cai ou não cai hoje em dia, é uma situação complicada. Ele não caiu, mas está quase. Esperemos. Esperemos. Esqueci o nome agora, mas essa coisa de ficar mudando de opinião e voltando é uma estratégia de informação para se estabilizar e assim vai se resolvendo outras coisas nos bastidores e desviando a atenção. Sim. É uma estratégia, alguns dizem que é uma estratégia de guerra, né? Numa situação contemporânea. Gera por ruído, por dissonância, por... Sim. Mas trazendo para a questão da democracia cognitiva, o que é democracia cognitiva? Isso tem tudo a ver com a forma como a ciência hoje em dia é organizada. Como é que a ciência é organizada nas universidades? Quem tem experiência na universidade sabe como é que é, né? Isso é uma questão central para a constituição da teoria de humanidades. As universidades são feitas a partir de desconexão de saberes, a partir de hiperespecialização, a partir de fragmentação em departamentos, a partir de uma desconexão da universidade, muitas vezes em relação à vida social, né? Em termos de políticos e éticos, qual é o problema disso? Uma boa parte das questões relevantes do nosso tempo não conseguem ser pensadas pelas universidades tal como elas estão sendo organizadas. E mais ainda, como boa parte das questões são tratadas por especialistas, e os especialistas muitas vezes são cegos àquilo que não dizem respeito à sua especialidade, nós, cidadãos, incluo todos nós, estamos ignorantes em boa parte daquilo que está acontecendo e a forma como as questões nos afetam, né? Então, a questão da complexidade, ela vem com uma proposição de reorganização dos saberes para que eles sejam assimiláveis para as pessoas, né? Isso tem tudo a ver com a nossa proposta do ateliê, né? Que tem o papel de publicização, de articulação de saberes para o público, para as pessoas que não são especialistas e que precisam ter acesso a esses saberes de forma organizada e relevante, para que consigam pensá-las, para que se reapropriem dos saberes para pensar a sua própria vida, pensar o contexto presente, pensar as crises do nosso tempo. Estou terminando, tá? Para a gente conversar um pouco sobre. Eu queria te perguntar, estamos falando tanto de democracia, o que quer dizer isso? Porque a palavra democracia que nasce na grega... Maria, o que é democracia? Não, é sério. Isso é perfeito. A pergunta... Eu perguntaria, Hitler era demócrata? Não. ¿Tenía campos de concentración? Sí. Estados Unidos tiene campos de concentración y es demócrata. Bombardea Yemen y mata cientos de miles de niños y es demócrata. Eu teria que fazer todo um caminho bem complexo para poder pensar a democracia, explicar o que é democracia. De forma muito rápida, tá? A gente chegou a fazer um evento no ano passado aqui sobre democracia inacabada, né? Um outro autor francês chamado Pierre Rosanvallon. Democracia também tem esse caráter de inacabamento e de complexidade. Também tem. Só para responder rapidamente, né, que é o ponto central, democracia não é vontade da maioria. Bom, democracia não é. Vontade da maioria. Ela não se reduz à vontade da maioria. Ponto. Democracia, ela tem outras formas de legitimação do que apenas a vontade da maioria. Por isso que uma instituição, um Estado, um ditador que venha dizer eu estou com a maioria, logo posso fazer o que quiser, ele está numa compreensão do que é democracia, que é antes da Segunda Guerra Mundial, uma compreensão caduca de democracia, que não tem mais nenhum sentido dentro da sociedade do nosso tempo. Sociedades que passaram por experiências genocidas, sociedades que passaram pela experiência de uma democracia sem controle de constitucionalidade, uma democracia sem pluralidade interna, uma democracia sem freios para a maioria,
não é uma democracia, rapidamente degringola numa ditadura ou num despotismo. Né? Rosan Valon e Morin poderiam ser dialogados entre si, porque a compreensão dele de democracia, do Rosan Valon, também funda a democracia na complexidade, que ele chama de soberania complexa, mas não tem como desenvolver aqui. Tá? Sobre o nome desse autor Pierre Rosan Valon. Tem muitos livros aqui na biblioteca sobre Rosan Valon. A gente não vai trabalhar, não está planejando trabalhar no ciclo de humanidades de Rosan Valon, mas a gente vai publicar um livro sobre ele na semana que vem ou na próxima, a gente vai definir ainda, que é o Democracia Inacabada, Quadros e Bordas da Soberania do Povo, com Pierre Rosan Valon. A gente vai publicar o livro, já tá pronto, a gente só vai definir o lançamento dele, tá? Que é um livro que a gente dialoga com o Rosan Valon, mas tentando pensar o tempo presente, tentando pensar a partir de conceitos que o Rosan Valon nos traz. Voltando para o Morin para terminar a exposição e poder debater e transformar essa exposição em uma coisa mais interessante a partir do debate. Bem, a antropoética que ele traz, que é a dimensão então de religação com a espécie. Isso daí é a parte mais complicada de se passar rapidamente, né? Porque precisaria reconstituir isso aqui, ó, que é esse livro aqui do Morin, em que ele analisa a história da humanidade na sua tripla articulação com a espécie humana, o indivíduo e a própria sociedade. Né? Não tem como pensar o humano desconectado dessa tríade, indivíduo, espécie e sociedade. Né? E a crise ética do nosso tempo tem a ver com o esgotamento dessa tríade, né? Ele tem que se reativá-la. Então ele traz isso dentro